Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula será sobre sujeito e predicado, no capítulo 6, e mais especificamente com a resolução de algumas atividades, e assim nós então aplicarmos os conceitos que foram estudados na aula anterior. Então, o primeiro exercício é o número 1 da página 114. Lembrando que boa parte dos exercícios que nós vamos trabalhar hoje, eles são referentes ao texto que está no início da página 114 também. O primeiro deles diz assim, número 1. Considere as seguintes frases do texto. 1. Cinema faz parte da nossa história pessoal, um memorial de emoções. 2. E o nome? 3. Fiquei feliz em saber que a minha memória está afiada. Então, ele pede no item A que façamos a indicação de qual dessas estruturas constitui uma frase nominal, qual delas um período composto e um período simples e qual delas um período composto. Então, nós temos aqui uma frase nominal, lembrando que é aquela que não possui verbo em sua composição. E aqui, analisando as três, a segunda aqui não possui nenhum verbo. Então, a primeira resposta é 2. Um período simples. Então, nós temos aqui, cinema faz parte da nossa história pessoal, um memorial e emoções. Nós temos apenas um verbo. Portanto, é a frase, a estrutura 1. E por último, um período composto, então, fiquei feliz em saber que a minha memória está afiada, é o item 3. Na letra B, quantos verbos contém o período que você assinalou como composto? Então, aqui analisando, nós temos o verbo fiquei, saber e estar. Portanto, são 3 verbos. Ficar, saber e estar. O exercício 2 da página 116 diz assim. Analise o seguinte período retirado do texto quando você foi ao cinema pela primeira vez. Então, o texto é o seguinte. Fui pesquisar no Sr. Google para saber o nome desse cinema e se realmente existiu ou foi fruto da minha imaginação infantil. Vou lá. Não só existiu, mas era exatamente como descrevi. Infelizmente, fechou em 1994 e hoje o prédio está abandonado. Ele ficava na Avenida São João, número 1465, no centrão de São Paulo. Então, o primeiro questionamento que é feito na letra A é: quantos períodos compõem o parágrafo? Lembrando que período nós identificamos com o início, a letra maiúscula, e o término dele com um dos 4 sinais de pontuação que eu expliquei para vocês na aula passada, que são o ponto final, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação e as reticências. Então, aqui nós temos, fui pesquisar no Sr. Google para saber o nome desse cinema e se realmente existiu ou foi fruto da minha imaginação infantil. Então, aqui nós temos um período. Na sequência, vou lá, outro período. Não só existiu, mas era exatamente como descrevi, outro período. Infelizmente, fechou em 1994 e hoje o prédio está abandonado. Outro período. Ele ficava na Avenida São João, número 1465, no centrão de São Paulo. Outro período. Então, isso significa que o parágrafo é composto por 5 períodos. A letra B.
Quantas orações compõem o primeiro período? Então, aqui o início até o ponto. Então, nós vamos ver aqui. Fui pesquisar no Senhor Google para saber o nome desse cinema e se realmente existiu ou foi fruto da minha imaginação infantil. Então, aqui nós temos 4 orações que estão demarcadas então pela expressão, pela locução verbal. Fui pesquisar, depois nós temos saber, depois existiu ou foi. Então, nós temos 4 orações, porque nós temos então 4 verbos. O exercício 3. Indique o sujeito de cada verbo destacado do trecho a seguir. Cinema é magia, principalmente os antigos de bairros tradicionais, aqueles onde o pipoqueiro te conhece pelo nome. Cinema faz parte da nossa história pessoal, um memorial de emoções. Então, aqui nós temos 3 estruturas. Então, vamos buscar identificar qual é o sujeito. Primeiro, temos que identificar dentro da estrutura onde está o verbo. Então, o primeiro verbo está aqui. Lembrando da pergunta que fazemos para o verbo quando queremos identificar o sujeito. Então, o que é magia? E a resposta que eu dou para a minha pergunta é o sujeito. Então, nesse caso, cinema. Cinema é magia. Na letra B, conhece. Aqui, conhece está aqui. O que te conhece? A perguntinha que eu preciso fazer para o verbo e assim reconhecer e identificar o sujeito. Nesse caso, é o pipoqueiro. Depois, faz parte. O que faz parte da nossa história pessoal? Cinema. Então, na letra C, mais uma vez, eu tenho aqui cinema como o sujeito. O exercício 4 da página 116 pede que seja criado um sujeito para cada predicado a seguir. Então, nós temos a letra A. Saíram para ir ao cinema. Então, aqui nós temos apenas o predicado. E aqui, vocês podem escolher qual é o sujeito que vocês querem colocar. Aqui uma sugestão. As amigas saíram para ir ao cinema. Claro que se vocês quiserem colocar nomes ou uma outra expressão, vocês têm essa possibilidade. Na letra B, ficou impressionado com o local. Então, aqui a sugestão, o rapaz ficou impressionado com o local. E como eu já disse, vocês têm a possibilidade de colocar aqui um outro sujeito de acordo com o que a frase está expressando. O exercício 5 da página 117, ele pede para localizar nas orações a seguir o sujeito e seu predicado. Então, nós temos aqui na letra A. Infelizmente, o cinema fechou em 1994. Aqui, não podemos nos esquecer de que o sujeito nem sempre ocupa a parte inicial da estrutura da frase. Ele pode ocupar outra posição. E o primeiro passo é identificar o verbo. No caso da letra A, nós temos aqui fechou. Então, a pergunta, o que fechou em 1994? O cinema. Então, aqui é o sujeito. Então, eu pus o S aqui, lembrando sujeito. Quando nós extraímos o sujeito, tudo aquilo que resta no enunciado, na estrutura, é o predicado. Então, infelizmente, fechou em 1994, é o nosso predicado. Na letra B, agradeço aos meus pais, Ana e Fernando, em memória, uma dona de casa e um metalúrgico. Aqui nós temos o verbo que é agradeço.
E aqui nós temos um detalhe em relação, então, ao sujeito que, pela terminação do verbo, nós podemos identificar. Ele não está expresso, mas aqui pelo verbo é possível sabermos que trata-se do eu, tá? Que é o sujeito desinicial aqui. E aqui toda essa estrutura constitui-se como o predicado. Então, agradeço aos meus pais, Ana e Fernando, em memória, uma dona de casa e um metalúrgico. Toda esta parte aqui corresponde ao predicado, ao predicado. Na letra C, já naquela época o cinema era apoteótico. Então aqui o verbo era. Então, o que era apoteótico? O cinema, que é o sujeito. E o que restou na estrutura da frase, já naquela época, era apoteótico, é o predicado. Então, tudo aquilo que restou constitui-se como sujeito. Ainda o exercício 6 da página 117, nós temos assim. O sujeito pode aparecer no início, no meio e no fim de um período. Analise a oração a seguir. Hoje o prédio está abandonado. Então a pergunta, na letra A, onde está localizado o sujeito? Então primeiro nós precisamos identificá-lo. O verbo, o que ou quem está abandonado? O prédio. E então ele está o quê? No meio da oração. A letra B. Reescreva a frase testando as outras possibilidades de posição do sujeito e predicado. Então, aqui ele está no meio, então temos que colocá-lo no início. O prédio está abandonado hoje. E também, hoje está abandonado o prédio, que ele ocupa a posição no final da estrutura, no final do enunciado. E ainda, atividades complementares para vocês desenvolverem, os exercícios 1 ao 5 das páginas 118 e 119. Bom estudo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!